Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Na aula de hoje, nós vamos apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Também nós vamos afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Ao final da aula, nós vamos ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao Evangelho transforma vidas. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o primeiro trimestre do ano de 2022, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal se você ainda não é subscrito. Também faça uma visita no nosso site. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela. E você pode assistir conosco, pode participar conosco da Escola Bíblica Dominical acompanhando os slides. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode usar esses slides para dar a sua aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Nós vamos ver que tanto a lei quanto os evangelhos vão revelar Jesus Cristo. É claro que no Antigo Testamento, Jesus ele é o Messias anunciado. No Novo Testamento, Jesus Cristo ele é o Salvador anunciado e agora revelado pelo Pai Celestial para salvar o mundo dos seus pecados. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9, também Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. O textuário da nossa lição está em Deuteronômio, capítulo 6, e o versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Então nós vamos ver realmente que nos evangelhos é que se confirma o plano de redenção projetado por Deus desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha esse plano de redenção para salvar o homem. E agora, através de Jesus Cristo revelado no Novo Testamento, que ele veio para salvar o homem dos seus pecados. A introdução da nossa lição diz que o tema principal da Bíblia, das Sagradas Escrituras, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós vemos, ao lermos a Bíblia Sagrada, que Jesus ele aparece em todos os 66 livros da Bíblia, através dos símbolos, dos tipos e das profecias que estão reveladas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Antigo Testamento descreve a redenção em Cristo Jesus. E quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos isto confirmado. A redenção de Cristo que foi
e que foi gerada pelo Pai Celestial antes ainda da fundação do mundo. O Pentateuco e os Evangelhos, eles têm uma relação profunda na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Ainda nós vamos ver que a lei é o Antigo Testamento e os Evangelhos pertencem ao Novo Testamento. Entendemos o Antigo Testamento ao ler o Novo Testamento. Então, você quer entender o Antigo Testamento? Leia o Novo Testamento, porque o Novo Testamento confirma tudo que está descrito no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus é a base de toda a Escritura. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver o Pentateuco, a lei de Deus. O Pentateuco, a lei de Deus. E aqui nós vamos ver os 5 livros da lei. No hebraico, a lei são os 5 primeiros livros da Bíblia. No grego é chamado de Pentateuco. Os hebraicos chamam de Torá. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, que significa 5 volumes: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. É importante que nós conheçamos então cada livro de uma forma mais clara. Então, o que significa, por exemplo, a Torá para os judeus? A Torá, que é o mesmo Pentateuco. Mas o que significa? A origem vem do termo hebraico, yará, que significa ensinamento, instrução ou lei. A Torá é considerada um guia para os judeus e tem 613 mandamentos que ensinam como os judeus devem ou não agir, seja nas relações sociais, familiares e religiosas. Agora, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Moisés foi o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Agora, você sabia que há um outro livro muito usado pelos judeus? O Talmud. O Talmud também é um livro muito usado pelos judeus. Enquanto a Torá são as instruções e as leis seguidas pelos judeus, o Talmud ele auxilia, ele explica a compreensão, ele dá a compreensão, a interpretação também dos ensinamentos da lei. O Talmud cita e explica com profundidade os 613 mandamentos contidos na Torá. Vamos conhecer os propósitos, então, de cada livro do Pentateuco. Vamos fazer aqui uma breve introdução desses livros. Por exemplo, o Gênesis, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis, no grego, nós chamamos de Geneseus, que significa origem ou fonte. No hebraico é Bereshit, que é a primeira palavra do livro, que quer dizer no princípio. Então, o propósito do livro de Gênesis: revelar a soberania de Deus na criação do universo, ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus, explicar as origens da humanidade e do pecado, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel, também revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Gênesis fala de um único Deus soberano e criador de todas as coisas.
O livro de Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento. O tema principal do livro de Êxodo é a história de Israel após a morte de José, narrada no último capítulo do livro de Gênesis, passando então pela libertação dos hebreus do Egito até a construção do tabernáculo. O propósito do livro de Gênesis é uma continuação natural, ou seja, sem o conteúdo de Gênesis, fica bem difícil compreendermos os acontecimentos do livro de Êxodo. O propósito principal do livro de Êxodo é um registro de um dos acontecimentos mais importantes da história. Vocês se lembram? A libertação do povo de Israel do Egito por intermédio dos atos redentores de Deus. Depois nós temos o livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia. O tema principal trata acerca do culto ao Senhor. Então, o tema principal do livro de Levíticos é o culto ao Senhor que foi realizado na Antiga Aliança. Por isso, boa parte do conteúdo descrito no livro de Levítico é constituída pela descrição de cerimônias e ritos. O tema do livro também explica seu título. A palavra Levítico é a forma latina do termo grego que designa o livro, cujo significado é acerca dos levitas, por isso Levíticos. O propósito do livro de Levítico, o tema principal do livro de Levítico fica claro na seguinte declaração divina: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levíticos capítulo 11, versículo 45. Então, o propósito primário do livro de Levíticos é o quê? Instruir os israelitas sobre como eles deveriam ser uma nação santa diante da presença do Senhor. O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento que compõe então a Bíblia Sagrada e faz parte do conjunto de 5 livros escritos por Moisés, o Pentateuco. O livro de Números registra a história do povo de Israel durante os quase 40 anos de peregrinação pelo deserto. Então, quando nós lemos o livro de Números, nós vamos ver a peregrinação do povo de Israel no deserto. Qual o propósito desse livro? O principal propósito do livro de Números consiste em encorajar e preparar os israelitas para a conquista da terra prometida. Depois nós temos o livro de Deuteronômio. Há uma crítica sobre a autoria de Deuteronômio por parte de Moisés. Então há uma crítica de muitas pessoas que não acreditam ter sido Moisés que escreveu o livro de Deuteronômio. Então existe um movimento crítico. Começaram então a questionar a autoria mosaica do Pentateuco e principalmente do livro de Deuteronômio. A principal alegação dos críticos diz que Moisés não poderia ter escrito o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio registra a sua própria morte, registrada no capítulo 34. E é claro que Moisés não escreveu a sua morte, pois ele estava morto. Moisés não escreveu também o seu sepultamento. É claro que um outro deve ter escrito, e acredita-se então que Josué teria então concluído o livro de Deuteronômio. O tópico 1 ainda, no item 2,
o item de número 2, nós podemos ver aqui o item de número 2, item de número 2 da nossa lição, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. É o item de número 2 da nossa lição. A grandeza da lei, estudada sob... Estuda-se a lei sob 3 aspectos. É o que nós vamos ver aqui. Vamos ver aqui no segundo item da nossa lição. Então, nós temos as leis morais, que possuem a validade permanente para todos os povos, as cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus, e também as leis civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então, o que significa, de uma forma mais profunda, as leis morais, cerimoniais e civil? As leis morais, ou o mishpatim, refere-se à justiça e ao julgamento, e muitas vezes são traduzidas como ordenanças. Elas se referem às relações do homem com Deus e também com o seu próximo. Nós vemos isso nos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, nós vemos então as relações do homem com Deus. E os 6 últimos mandamentos, nós vamos ver a relação do homem com o seu próximo. A lei cerimonial. As leis cerimoniais são chamadas de kukim ou shukah em hebraico, que literalmente significa costume da nação. Elas incluem instruções sobre como recuperar uma posição justa diante de Deus. Por exemplo, os sacrifícios e outras cerimônias que foram realizadas pelo povo de Israel, que tratava-se da impureza do povo. As lembranças da obra de Deus em Israel também, por exemplo, as festas e principalmente a Páscoa, porque a Páscoa era uma festa especial. Teve muitas festas, mas a Páscoa era uma festa especial porque lembrava quando Israel deixou de serem escravos no Egito. Vemos também alguns regulamentos específicos destinados a distinguir os israelitas de seus vizinhos pagãos, por exemplo, as restrições dietéticas e também de roupas. Isso trata-se então da lei cerimonial. As leis civis, essas leis foram especificamente dadas para a cultura e o lugar dos israelitas e também abrange toda a lei moral, exceto os 10 mandamentos, porque dentro desses 3 aspectos, as leis morais, cerimoniais e civis, nós vemos nos 613 mandamentos que compõem em todo o Pentateuco. Vemos também sobre a lei civil, nós vemos também como os judeus não viam diferença entre a moralidade ordenada por Deus e suas responsabilidades culturais. Essa categoria é usada pelos cristãos muito mais do que pelos estudiosos judeus. A divisão da lei judaica em diferentes categorias é uma construção humana projetada para entender melhor a natureza de Deus e definir quais leis os cristãos da era da igreja ainda precisam seguir. Toda lei é útil para a instrução. Isso foi o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, o Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, e o verso 16. Ele diz que toda lei é útil para a instrução. Nada na Bíblia indica que Deus pretendia uma distinção de categorias,
os cristãos não estão debaixo da lei. Conforme está Romanos 10:4, diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus cumpriu a lei, abolindo assim a diferença entre judeus e gentios, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 15 a 16, que nos diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ainda no item de número 2, do tópico 1, nós vemos aqui sobre a maldição, né? O item de número 2, nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual, por sua autoridade divina. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, e também é espiritual. Esse documento doutrinário enfatiza a grandeza da lei e vai mais além quando diz que o plano da redenção em Cristo está descrito nesses 5 livros. A obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Então, a maldição da lei e as novas do Evangelho. Muitos cristãos têm dificuldade em entender a relação entre a lei e a graça. Alguns pensam que a graça anulou a lei. Outros pensam que a graça e a lei são completamente opostas. A maioria dessas dúvidas tem origem na interpretação equivocada de alguns textos bíblicos. Por exemplo, Romanos 6:14 é um dos principais textos bíblicos quando se fala na relação entre a lei e a graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo descreve que o cristão não está mais debaixo da lei. O cristão está debaixo da graça. Essa graça é tomada de forma isolada, fora de contexto. Essa confirmação, ela pode levar a falsos ensinos. Lei e graça. A graça anula a lei? A Bíblia definitivamente não diz que a graça anula a lei. Na verdade, ela mostra que Cristo veio cumprir a lei e não revogá-la. Mas como entender as passagens bíblicas que dizem que não estamos debaixo da lei? Em primeiro lugar, é preciso entender que a lei de Deus é a expressão de sua vontade. Ela reflete o caráter de Deus. A lei lança luz ao pecado. Ela contrasta a perfeita justiça e santidade de Deus com a miséria humana. A lei aponta o erro, condena o pecado e mostra o que deve ser feito. Porém, ela não concede poder para o homem cumprir as suas ordenanças e ser salvos. Logo, ninguém pode ser salvo pela obra da lei. Gálatas 2:16 diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei.
porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nem mesmo no período do Antigo Testamento a lei serviu como instrumento de salvação. Todas as pessoas que foram salvas na história da humanidade foram salvas pela graça mediante a fé, mesmo aqueles que viveram no tempo da lei, no Antigo Testamento, morreram salvos, crendo que o Messias iria voltar, iria vir. Então eles morreram acreditando em Deus, confiando nessa redenção, crendo na salvação. Então foram salvos mediante a fé. Mas por que os cristãos não estão debaixo da lei? Porque eles estão debaixo da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, disse Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo 8. Então Deus enviou seu Filho para que a justiça da lei se cumprisse em nós, através da obra redentora de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo na vida do crente. Ele é capacitado a satisfazer as exigências da lei. Cristo fez o que não poderíamos fazer. Ele tomou sobre si a maldição da lei e colocou-nos debaixo da graça. Isso nenhum homem poderia fazer. Somente Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pôde fazer pelo homem. Então ele entregou-se por nós e salvou a nossa alma. Por quê? Porque ele não tem pecado. Deus não peca. E Deus estava ali através do seu Filho Jesus Cristo para salvar o mundo. O resultado é que agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, conforme Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O tópico 1, o item de número 3. O item de número 3 do tópico 1 diz que a lei e a fé cristã. A lei era transitória. A lei foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Então nós vemos aqui que ninguém é salvo pelas obras da lei, e sim pela graça de Deus sobre nós, porque Cristo cumpriu a lei e nos livrou da condenação eterna. Ainda o tópico de número 2, no item 1, diz que ninguém é salvo da condenação eterna pelas obras da lei. Jesus Cristo cumpriu a lei e nos livrou de sua maldição, ou seja, da maldição da lei. Todos que se decidem seguir a Cristo vivem onde? Debaixo da graça de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então Cristo cumpriu a lei e nos livrou da condenação eterna. Cristo nos salvou e agora nós estamos libertos. O tópico 2 fala sobre os evangelhos, a mensagem de Cristo. O conceito de evangelho, ou seja, o que é o evangelho? O termo evangelho tem origem no grego euangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo. Evangelhos, nós temos aqui os sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas
conforme a ordem Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos aqui os sinóticos, que são os evangelhos. Então, o que são sinóticos? Sabemos que 4 evangelistas escreveram o evangelho. O evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. E cada um escreveu para alcançar um povo diferente, um povo distinto. Agora, qual foi o propósito de cada um ao escreverem o evangelho? Os evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista. Foi isso que aconteceu quando Mateus escreveu, quando Marcos escreveu, quando Lucas escreveu. Esses são os evangelhos sinóticos. Cada um escreveu o mesmo assunto com um ponto de vista diferente, mas estavam falando da mesma coisa, do mesmo assunto, da mesma história. Assim, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Isso é evangelho sinótico. O termo sinótico significa visão conjunta, no sentido de expressar a mesma visão sobre algo, sobre aquilo que eles estavam vendo ou analisado, como analisou Lucas, como também analisou o próprio Marcos. Então esse termo é formado pela junção dos gregos sim, junto com o ótico, que quer dizer visão. Então uma junção. Então o termo formado por sinótico, eles escreveram com uma mesma, o mesmo assunto com visão diferente. Os evangelhos sinóticos provavelmente são muito parecidos porque foram baseados nos testemunhos das mesmas pessoas que viveram com Jesus. Mateus era um dos 12 apóstolos. Ele foi testemunha ocular do ministério de Cristo. Marcos foi ajudante dos apóstolos Paulo e Pedro. Além de Pedro, ele provavelmente teve contato com outros apóstolos para escrever o evangelho. Lucas também foi amigo de Paulo e baseou seu evangelho também em testemunhos oculares. Lucas fez uma análise, fez uma pesquisa e escreveu o evangelho. Agora, o propósito de cada evangelista. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. E no seu evangelho ele mostra Jesus como o Messias prometido desde a antiguidade. É por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos a lei, nós vamos ver a confirmação das profecias, das histórias, das narrações ali do Antigo Testamento, tudo acontecendo no Novo Testamento. Mateus, ele então mostrou Jesus como Messias prometido desde a antiguidade. Marcos escreveu para os romanos e ele mostrou Jesus como o homem poderoso e de ação. Lucas escreveu para os gentios ou os gregos e mostrou Jesus como um homem perfeito, imaculado e ideal. João escreveu para a igreja, para prevenir a igreja contra as heresias, e ele mostrou Jesus como Deus que se fez homem. Os sinóticos contêm então uma mensagem evangelística para os homens não espirituais. O Evangelho de João contém uma mensagem espiritual para o cristão. O tópico de número 2, a mensagem do reino de Deus, que é o item de número 2,
fala sobre o arrependimento. Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumprem em Cristo. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores, conforme João 3,5. Em Mateus 4,17, nós vamos ver que a mensagem de arrependimento é uma mensagem central. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o que é arrependimento? Arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. 2 Timóteo 2,25 diz assim: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o quê? Arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então a mensagem central de Jesus tem como base o arrependimento. Após ser batizado nas águas por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 1. Depois de ser tentado, Jesus voltou para a Galileia, entrou em uma sinagoga onde os judeus estavam ali adorando, e na sinagoga foi-lhe dado um livro, o livro do profeta Isaías, para que ele lesse. Jesus abriu o livro e achou onde estava escrito sobre ele. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Lucas descreveu este assunto no capítulo 4, versículos 18 a 21. Então Mateus também descreve no capítulo 4, no versículo 17 do seu evangelho, que Jesus começou a pregar o arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, no evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz: Jesus vai dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas capítulo 15, o versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 10, ele vai dizer: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Em Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, quando Pedro pregou o seu primeiro sermão, o povo ouvia e disse: e ouvindo eles, quem? Os judeus, isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos que o arrependimento é a mensagem central. Temos que pregar sobre o arrependimento. Temos que ensinar sobre o arrependimento, porque é o tema central, é a mensagem central para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam a Cristo e possam viver uma outra vida. O tópico, ainda no tópico 2, o item de número 3,
a mensagem da salvação. A mensagem da salvação. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus, ele é o Salvador e Senhor, ele é Salvador e Senhor da sua igreja. E para você, quem ele é? Ele veio para salvar o povo dos seus pecados, conforme Mateus 1:21. É preciso crer em Jesus para ser salvo, conforme Marcos 16:16. Ele veio salvar os perdidos, conforme Lucas 19:10 e ainda Mateus 18:11. Ele é o Salvador do mundo, conforme João 3:16 e João 4:42. Agora, quem crê nele, quem crê em Jesus, tem a vida eterna, conforme João 6:47. Então, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Somente quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus padecerá, sofrerá a morte eterna, viverá a morte eterna e não a vida eterna. Ok, então. O tópico 3 da nossa lição, uma mensagem transformadora. O item de número 1 fala da transformação do caráter. Transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo ou os 10 mandamentos apresentam que as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto a guarda do sábado. A lei não salva. Somente o evangelho tem poder para salvar o homem da condenação eterna. Nós podemos explicar isso. Vamos primeiro começar aqui falando sobre o caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e também de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral. É a firmeza e coerência de atitudes. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. As tradições, as religiões e as observâncias da lei não mudam o caráter. Só o arrependimento por meio da fé em Cristo muda o caráter de uma pessoa para que ele possa viver uma nova vida em Cristo. Agora, guardar o sábado, guardar a lei, não salva o homem da condenação eterna. O sábado era um mandamento para os israelitas. No entanto, o Novo Testamento não diz que precisamos guardar o sábado. Jesus trabalhava no sábado, curando as pessoas, pregando o evangelho, aconselhando e atendendo as pessoas que vinham a ele. Ele também não proibiu os seus discípulos de fazer quaisquer atividades do sábado. Na igreja primitiva, os apóstolos deixaram cada um seguir a sua consciência sobre guardar o sábado ou não. Jesus explicou que o sábado foi criado como uma bênção para o nosso bem, porque sábado quer dizer o quê? Descanso. É descanso.
Então você pode descansar no sábado, no domingo, na segunda, na terça. O sábado quer dizer descanso. O objetivo não era obedecer a regra, mas ter o direito o quê? A descansar e desfrutar das bênçãos de Deus. Mesmo debaixo da lei do Antigo Testamento, quando os judeus deviam, por regra, guardar o sábado, havia situações em que era aceitável não guardar o sábado. Mateus 12, 5-8. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos, aqui os fariseus, cobrando de Jesus a guarda do sábado. Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Vocês não leram isso? Vocês não sabem disso? Vocês nunca viram isso? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Se Jesus é Senhor até do sábado, então louvemos e glorifiquemos ao nosso Deus, porque sábado é descanso. O tópico 3, o item de número 2, fala sobre a restauração da família. 3 e 2. Então, na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Isso na lei. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. A formação da família. Qual a diferença entre o casamento, na lei e na graça? O princípio sempre é o mesmo. Homem, mulher e sua prole, ou seja, filhos. Esse é o princípio da família. Princípios para o casamento. Era necessário ainda que o homem, portanto era necessário, e ainda o é, que o homem deixe seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, para que assim seja o quê? Uma só carne de acordo com a vontade de Deus. Marcos 10, 6-9. Sendo vedado a separação nos casos em que ele a juntou. Esta união pode ser caracterizada da seguinte forma. Então nós temos a união heterossexual. Héteros quer dizer diferentes, sexo oposto, sexual quer dizer sexo, ou seja, sexo opostos. A união deve ser entre sexo opostos, homem e mulher. A união de um homem com uma mulher, macho e fêmea, assim como foram criados por Deus em Gênesis 1 e 27. Então, esse é um dos princípios, é um princípio da lei do casamento. União monossomática. Mono quer dizer um, soma, corpo, quer dizer, Deus de um ser humano fez dois, e os dois, macho e fêmea, se tornaram ambos uma carne, conforme Gênesis 2 e 24.
A união indissolúvel, uma das características do projeto de Deus, o casamento, é a sua indissolubilidade, pois o homem deve apegar-se, deve grudar-se, deve esconder-se, partindo do pressuposto da existência da monogamia. Caso contrário, essa união perderá esta característica, o casamento heterossexual, e que constitui uma família propriamente dita, e nunca foi tão atacado como no presente tempo. Então nós vemos a família sendo atacada nos dias de hoje. Em nossa sociedade, leis e normas que atentam contra a lei de Deus são elaboradas sob o argumento de que o Estado é laico, e deve ser mesmo. Mas entre ser laico e desrespeitar os princípios ordenados por Deus desde a criação, há uma grande distância. Então, nesse aspecto, a Igreja do Senhor Jesus deve ser a coluna e firmeza da verdade, guardiã dos princípios morais e cristãos, denunciando o pecado e acalentando os corações feridos. Assim defendemos que o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel deva ser incentivado, apoiado e honrado nas esferas públicas de relacionamento. O tópico 3, o item de número 3 da nossa lição, fala sobre a regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos que fazem parte da lei diz respeito a Deus, a sociedade, envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Ou seja, Deus demonstrou o seu amor pela humanidade ao dar seu único Filho a sacrifício pelos pecados. E Jesus demonstrou seu amor ao se entregar e morrer na cruz por nós. Então, qual a classificação dos 10 mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos dizem respeito à nossa relação com Deus. Eles revelam que nosso Deus é único e verdadeiro, e que seu santo nome deve ser reverenciado. Por isso não devemos adotar falsos deuses ou buscar em formas materiais alguma expressão divina. Além disso, devemos dedicar um período de descanso do nosso trabalho para santificar ao Senhor. Os 6 últimos mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo. Esse bom relacionamento deve, em primeiro lugar, começar onde? Dentro de nossa própria casa, quando nós devemos honrar os nossos pais. Também não devemos atentar contra a vida de nosso próximo, nem contra as suas posses e também contra a sua moral. Agora, o que é o amor de Deus? Deus não nos ama pelo que fazemos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. E nada que deixamos de fazer faça com que o Senhor nos ame menos. Ou seja, Deus nos ama e pronto. Agora, Deus ama quem? Deus ama a todos que se arrependem dos seus pecados. Deus amou o mundo, mas ama as pessoas individualmente que se arrependem dos seus pecados. Então, o amor incondicional de Deus é um amor único, porque Deus é amor, conforme 1 de João, capítulo 4, e o versículo de número 8.
Aqui temos ainda sobre a igreja, que a igreja do Senhor é o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse assim: vós sois o sal da terra, e também disse: vós sois a luz do mundo. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são o sal da terra e a luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus nesse mundo. O sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo de forma condicional. Ele não diz: vocês serão o sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, suas características cristãs estão apagadas. Então, é preciso que a igreja seja sal da terra e luz do mundo. Concluindo a nossa lição, a igreja fiel é seguida pelo Espírito ao pregar e viver o Evangelho. Torna-se então sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que na próxima lição estaremos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus.